24. Qual a diferença entre velocidade instantânea e velocidade média? Tá? Vamos imaginar isso para responder essa questão. Aqui eu tenho minha rodovia, tá? E eu estou supondo que eu vou sair de São José e chegar até Florianópolis, certo? Numa situação real, para eu sair de São José e chegar a Florianópolis, vocês concordam comigo que tem horas que eu vou estar com uma velocidade maior, daqui a pouco eu vou parar, vou andar mais um pouquinho, vou andar mais rápido, vou parar de novo, sabe? Então, a minha velocidade ao longo desse meu trajeto de São José até Florianópolis, ela vai mudar, tá? A todo tempo. Então, a minha velocidade instantânea é, nesse momento aqui, qual era a minha velocidade? Nesse momento aqui, nesse momento aqui. Agora, a minha velocidade média, o que ela me representa? Me representa a seguinte: qual é a velocidade que eu vou manter constante no meu velocímetro para sair de São José e chegar em Florianópolis, que é a mesma distância no mesmo intervalo de tempo. Então, a velocidade média é a velocidade que eu tenho que manter constante para fazer o mesmo trajeto, tá? Que antes ou depois eu vou fazer com uma velocidade variando. É só mais ou menos você parar e pensar quando você está passando e bota lá no Google, no Waze, para saber quanto tempo você vai demorar. Ali você tem o quê? Uma velocidade média que ele acha que você vai usar para chegar até lá. Mas na realidade a sua velocidade ao longo de todo o trajeto vai ficar variando, que é a velocidade instantânea, tá certo? Uma tartaruga consegue percorrer uma distância de 4 metros em 200 segundos. Então, a tartaruga é um delta x de 4 metros em um tempo de 200 segundos. Aí vem a pergunta: qual a sua velocidade média em metros por segundo? Então, qual a sua velocidade média em metros por segundo? Então, velocidade vai ser o ΔX sobre o ΔT. Então, o ΔX são os meus 4 metros. O meu tempo são os meus 200 segundos. Então, essa velocidade vai ser de 0,02 metros por segundo. Ok? Um atleta percorre em uma pista passando pelo ponto 20 metros no instante 7 segundos e pela posição 12 metros em 9 segundos. Então vamos lá. (20 metros em 9 segundos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá? 7 segundos e 12 na posição 9. Tá? Então aqui eu errei. Aqui na realidade são 7 segundos. E ele passa na posição 12 metros em 9 segundos. Então ele está indo daqui para lá. Aí vem a pergunta dele: qual a velocidade média do atleta no intervalo dado? Então, velocidade média vai ser ΔX sobre ΔT. O ΔX eu ainda não tenho calculado, que é a posição final menos a posição inicial. Posição final, ele chegou no 12 e saiu do 20. Ou seja, ele andou menos 8 metros, tá certo? Então vamos lá, velocidade média vai ser menos 8 sobre o tempo. De 7 segundos até 9 segundos, nós temos 2 segundos passando. Então a minha velocidade média vai fechar menos 4 metros por segundo. Ok? 27. Se você pegasse carona em um foguete que viaja com velocidade média de aproximadamente 60 mil km por segundo, então a velocidade desse foguete é de 60 mil km por segundo. Tá? Quanto tempo você gastaria para chegar à Lua?
E ele está dizendo que a distância entre a Terra e a Lua é de 384 mil quilômetros. Então, quanto tempo você vai demorar para viajar uma distância de 384 mil quilômetros, tá? Então, o tempo ele vai ser a distância sobre a velocidade, 384 mil sobre 60 mil, tá? E aí, quando você faz essa divisão, 384 mil dividido por 60 mil, isso aqui vai dar 6,4 segundos, tá? Então, 6,4 segundos. Bom, perceba o seguinte, o que eu quero chamar atenção nessa questão aqui. Por mais que eu tenha apresentado aquele quadro, vão ter questões em que, por exemplo, quilômetros por segundo não está lá. Mas então o que eu tenho? Eu tenho aqui quilômetros, eu tenho aqui quilômetros por segundo, divisão de duas frações, a fração de cima fica do jeito que está, a de baixo eu inverto, tá? E aí eu consigo chegar à conclusão que é o segundo como resposta. Só para a gente poder agregar um pouquinho mais de conhecimento aí às nossas questões, tá certo? O navio está em alto mar e navega com velocidade constante de 35 km por hora. Então, a velocidade dele é de 35 km por hora e ele começa a navegar às 8 da manhã e vai até às 18 horas, certo? Qual a distância que ele percorre nesse intervalo de tempo? Então, ele quer saber o ΔX. Então, ΔX vai ser velocidade vezes tempo. A velocidade são 35 km por hora. Das 8 da manhã até as 18 horas se passam 10 horas. Então quer dizer que num dia esse meu navio percorre 350 quilômetros, ok? Próxima questão. A velocidade média de um homem adulto andando normalmente é de 4 km por hora. Então a velocidade é de 4 km por hora. Em quanto tempo ele anda do quilômetro 12 ao quilômetro 18? Então ele quer sair do quilômetro 12 e chegar no quilômetro 18. E a pergunta é, quanto tempo ele vai gastar para fazer isso? Então o nosso tempo ele vai ser o ΔX sobre a velocidade, ΔX posição final menos posição inicial sobre a velocidade, tá certo? Se quisesse fazer isso aqui separado também tá ok. E aí o ΔT vai dar 6 sobre 4, que vai dar 1,5 horas. Eu espero que com todos esses raciocínios que nós fizemos até aqui, que você tenha aprendido que eu preciso primeiro ver quais são as informações que eu tenho, organizar essas informações, analisar as unidades de medida e depois partir para fazer os meus cálculos, certo? Então com isso nós terminamos essa lista hoje. Bons estudos para vocês, grande abraço, tchau, tchau.